Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque essa nossa liderança vai precisar de apoio, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Vocês não podem abandonar as suas lideranças. Se vocês abandonarem as suas lideranças não vai poder te ajudar, entende? Porque uma andorinha não faz verão. Uma pessoa sozinha não vai poder te ajudar, entende? Ela vai precisar do teu apoio, entende? Por isso que se chama democracia, entende? Vocês têm que formar lideranças, vocês têm que apoiar as suas lideranças, vocês têm que reivindicar aquilo que vocês querem, entende? É com democracia que vocês vão conseguir as coisas. Fora da democracia vocês não vão conseguir nada, entende? E esse é o preço que vocês têm que pagar, entende? Tudo nesse planeta Terra tem um preço, e esse é o preço que vai ser cobrado de vocês, entende? O apoio, formar lideranças, apoiar suas lideranças, reivindicar suas coisas, democracia, entende? Fora da democracia vocês não vão conseguir nada, entende? Povo subversivo, como o povo brasileiro, ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram, de povo subversivo, e vamos levar a vida que a gente escolheu, de um povo politizado, entende? E se afastar desse tipo de gente, porque esse tipo de gente vai te levar pro fundo do poço. E se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão junto, entende? E de lá vocês não vão sair, entende? E ajude aqueles que querem sair do fundo do poço, entende? E vamos formar um país livre, soberano, independente para nós, entende? Aonde a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente precise e merece, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os ministros a nível federal. Educação, saúde, transporte, segurança, todos eles. E a nível estadual, os secretários. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. E a nível municipal, os secretários. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. Esses funcionários que fazem o país dar certo, entende? Se vocês pesquisarem isso que eu estou falando, ele é correto, entende? Os secretários que vão fazer as coisas funcionarem, entende? E os ministros as mesmas coisas, entende? Eles que vão dar vida à máquina pública, eles que vão fazer as coisas que tem que ser feito. E a nível federal, quem coloca os ministros é o presidente. E a nível estado é o governador, e a nível municipal é o prefeito que colocam os secretários, entende? E quem tem que colocar eles são vocês, porque os políticos só vão colocar pessoas que representem eles.
a elite brasileira. E quem tem que colocar eles são vocês, o povo brasileiro, porque se vocês deixarem os outros escolherem por vocês, os outros vão escolher através da mente deles, pessoas que vão representar eles. E vocês têm que escolher pessoas que vão representar vocês, entende? Se vocês deixar os outros escolherem por vocês, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza essas pessoas, entende? Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado, nem regras e nem leis, entende? Por isso que o país é desse jeito e não vai mudar porque o povo não quer que mude, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não forma lideranças, eles sabem que eles não vão ser presos e eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças. O povo brasileiro despreza lideranças, regras, leis e ordens, entende? E eles vão contrariado na urna, entende? Porque existe uma lei que obriga eles a votar. Aí eles não sabem quem é que está se candidatando, eles não sabem nada, eles vão simplesmente na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles conhecem, entende? Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão falando que aqueles caras não prestam de novo. Esse é o ciclo do mal na política brasileira, por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil que merece ganhar a liberdade, se reerguer como um país livre, soberano e independente, e nisso a gente ganha um país bacana para nós morar. E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro, transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. E ir embora do Brasil. Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa eles levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado. E fazer um país livre, soberano e independente pra nós, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os ministros. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. E os secretários, todos eles. Saúde, educação, transporte, segurança, a nível estadual e municipal, todos os secretários, saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, porque é eles que fazem o país dar certo, entende? Eles que fazem as coisas que tem que ser feito. E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá na Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês, mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro, porque o povo brasileiro, ele é subversivo, ele não aceita ser liderado por ninguém, e não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas minhas palestras, essas as minhas propostas.